Senhor, o que eu devo fazer? Aquela velha ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É ser ousado como o Tiago foi. Senhor, eu me entrego em tuas mãos. A Luísa marcou: Senhor, nós te entregamos o meu filho. Gente, é a carne da carne. Então, gente, vamos continuar. E o próximo estudo vai dar continuidade a isso aqui. E o Êxodo continua rumo à parousia. Porque tudo isso que nós estamos passando, a nossa única meta é parousia. Não existe outra. Não existe. Então vejam bem. Olha, ele sempre usou profetas. Não, peraí. Tá certo. Vamos tentar imaginar a população do globo. O povo de Deus foi caminhando, errando, caindo, mas a proposta de Deus para o homem é que ele voltasse para ele. E ele sempre usou profetas que se destacaram nessa ajuda, como Davi, né? E um detalhe: Davi era um homem que fazia 1000 coisas erradas, mas um cântico dele, um arrependimento dele, louvando a Deus, como ele faz nos Salmos, que todo mundo gosta de ler, até só gosta de ler os Salmos, mas o Salmo nada mais do que uma oração que Davi fazia para se redimir diante de Deus. Ezequiel, o profeta que marcou o exército morto, os ossos secos, aquele exército de ossos que se levantou, foi reconstituído de carne, pele e vida, para mostrar que para Deus nada é impossível. Então veja, Samuel, aquele que falou, que teve a interligação pregando muito, é aquele que avisou o rei Ezequias que ele ia morrer se ele não mudasse o comportamento dele. E o rei Ezequias, por intermédio de Samuel, conseguiu de Deus a graça de ser curado. Então preste bem, Jeremias, que nos falou tantas vezes naquelas maravilhosas profecias dele sobre as águas, a imersão das águas, que nós temos que ter condições. Daniel, que enfrentou os leões na cova dos leões. E Moisés, aquele que conversou direto com Deus, aquele que recebeu dele as tábuas da lei, e que até hoje essas tábuas estão totalmente para ser decorado como os 10 mandamentos e depois julgado para escanteio, que orientaram o povo de Deus no Antigo Testamento. Nessa evangelização do povo, já o profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, falava com autoridade desse acontecimento. Ele já via, através da manifestação do Espírito Santo, todos os acontecimentos que viriam, já preparando a vinda do Messias esperada pelos judeus. Então, gente, um homem que já tinha morrido faz não sei quantos anos, ele previu o que ia acontecer. E aí, o que a Igreja Católica Tradicional quer? Pega esse pedacinho aqui para falar sobre os dons do Espírito Santo. Mas os dons do Espírito Santo não são só esses que estão aqui, não. Não são, não. Tem mais. Vamos falar, eu vou continuar. O renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Jessé é da tribo de Judá, é descendente da tribo de Judá, de onde foi previsto que nasceria o Messias. É o pai de Davi, não é? Hein? É o pai de Davi. Jessé era o pai de Davi, não é? É. Então, bem, veja bem. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Então vejam bem, temor
Senhor. Ninguém ainda entendeu. Já demos um curso com esse nome. As pessoas ainda não entenderam que o verdadeiro temor do Senhor é não seguir o que a palavra diz e o que o Espírito Santo nos confirma. Nós não, o que Adão e Eva fizeram, a Eva principalmente, suscitou ao pecado original. Porque Deus falou, você não pode fazer isso. E ninguém ficou com medo dele, de ofender a ele. Aí fez assim. Gente, nós temos que ter medo de ofender a Deus. Temos que ter medo de não seguir o que ao longo do tempo nós estamos aprendendo, mas ainda não encontrou eco em nossos corações. Presta atenção. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e nem pelo modo de ouvir dizer. Ele não vai ver uma pessoa sujinha chegar aqui e falar dele. Ele não vai ver a aparência não, vai ver o que está saindo da boca dele. E não adianta chegar como os faraós, sentar na primeira, gostar de falar bonito para a assembleia. Não adianta. Olha, o fundamento central, o segredo de todo esse estudo se chama humilhação, humildade. Os humilhados serão exaltados. E ai daquele que não for humilde, porque ele não entrará no reino dos céus. Não entrará. Não entrará. Então presta atenção. Mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com a sentença da sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como cinto nos seus fins, e a lealdade circundará os seus flancos. Então, gente, aí nós entendemos que uma vez por todas, que o Espírito Santo é o segredo que realiza toda a obra salvífica que existe na face da terra. E agora a pergunta que não quer calar: por que a Igreja Católica tradicional não evidencia isso? A pergunta que não quer calar. Se alguém me tiver uma resposta, por favor, levanta e me dá. Por favor, levanta e me dá. A pergunta que não quer calar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o segredo. Veja bem, ó, aquele livro, The Secret, muita gente leu, o segredo. E aquele evidencia a ciência quântica. Ou seja, o homem tem o poder de fixar numa coisa e aquela coisa realizar. Mas atrás desse poder da ciência quântica está aquele que criou a ciência quântica. Por que nós usarmos ramais se nós podemos ir direto para ele? Por que usar a ciência quântica se eu posso falar: Senhor, me ajuda? Mas tem que você entrar dentro de você e procurar mudar o seu ego. O seu ego. Porque a mudança tem que haver em cada um de nós. Isso aí nada mais é do que a descoberta do homem da ciência de Deus. Ou seja, Deus não fez o homem através da palavra. Não, e aqui tá, aqui ó, a ciência, ele dá o dom da ciência também, né? Ele dá o dom da ciência que fala, é a coisa do Espírito Santo. Por exemplo, ele me dá o dom da ciência. Eu olho você, eu vejo o seu fundo. Não adianta você falar para mim que você faz isso, porque eu vejo que você não faz. Não adianta. É isso que nós temos. Por isso que eu falei, depende de nós. Você fez uma observação que entrou no dom de ciência. Aí olha que beleza, tá vendo? Então, gente, nós temos que acordar. O mundo está por um triz. Então, está na hora de acordar, matar o nosso eco. Ser humilde, porque ele fala claramente. Ó, o resumo de todo esse estudo do ano todo é humilhação, é a humildade. Aquele que não for humilde, aquele que não entrar